A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou o Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje falaremos de uma expressão teológica muito importante para todo aquele que se diz cristão e crê nas Escrituras Sagradas. Vamos falar da expressão cristocêntrico, ou seja, o que é uma igreja cristocêntrica, o que é um culto cristocêntrico, o que é um louvor cristocêntrico, o que é uma pregação cristocêntrica. Seria apenas um slogan usado por instituições religiosas? Seria apenas um jargão? Seria um modismo evangélico? Seria um modelo ministerial de administração eclesiástica? Seria apenas uma forma de liturgia de culto? Ou não seria nada disso, mas sim algo muito mais profundo e muito maior? Portanto, irmãos, este assunto é de extrema importância para todo aquele que se diz cristão e que crê na Bíblia como única regra de fé. E falando em ser cristão, onde surgiu essa expressão cristão? Jesus veio formar uma religião e Jesus deu esse nome de cristão. Então vamos à Bíblia para entender onde surgiu a expressão cristão. Quando abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Atos, no capítulo 11, no verso 26, lá vai dizer que em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, o termo cristão não foi criado por Cristo, mas as pessoas começaram a chamar os discípulos de cristãos porque viram que eles se pareciam com Cristo e colocavam em prática, viviam a cada dia os ensinos de Cristo. E por viver os ensinos de Cristo e se parecer com Cristo, então as pessoas começaram a chamar os discípulos de cristãos. Então, o que é um cristão? Cristão é aquele que se parece com Cristo e que segue os ensinamentos de Cristo. Daí, então, surge o cristianismo. E o que é o cristianismo? É um sistema religioso que prega a doutrina de Cristo, ou seja, o ensino trazido por Cristo. Então, logo, há uma ligação entre cristão, cristianismo e, por fim, a expressão cristocêntrico. E o que é ser cristocêntrico? Cristocêntrico é algo muito simples, significa Cristo no centro. Apenas isso. O que é ser cristocêntrico? Cristo no centro. É muito importante ter clareza quanto à definição dessa expressão. Por quê? Para não ser confundido por heresias. Vou mostrar aqui um exemplo de algo gritante. Não tem nem como classificar a definição que eu ouvi alguns dias atrás de um determinado líder religioso. Eu queria até mesmo colocar o vídeo aqui, para evitar problemas, com respeito à divulgação e até mesmo em respeito a algumas pessoas amadas que fazem parte do grupo onde esse líder disse isso. Mas eu vou ler aqui para os irmãos a definição que esse líder deu para ser cristocêntrico. Ele disse o seguinte: tudo que você vê no Velho Testamento que tem revelação e vai para o Novo Testamento e você começa a descrer. Ele quer que você descreia na palavra. Cristocêntrico é a maior tolice que existe. Olha a definição que esse líder deu em redes sociais para o público, dizendo o que é ser cristocêntrico. Na visão dele é anular o Antigo Testamento e cristocêntrico é uma tolice. Tudo que vê no Velho Testamento, que tem revelação, vai para o Novo, você começa a descrer naquilo, ou seja, ele diz que é descrer no Antigo Testamento, e ele fecha assim: cristocêntrico é a maior tolice que existe. E aí eu sou obrigado a dar o meu parecer. Esta é a maior tolice que eu já ouvi nesse ano de 2022. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é um livro cristocêntrico. A Bíblia é 100% cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o próprio Jesus, ele vem e afirma que o Antigo Testamento era cristocêntrico também. Veja bem, o próprio Jesus mostrou isso. Eu vou ler alguns textos aqui para os irmãos. 3 versículos aqui que vão mostrar, vão deixar isso bem claro. João capítulo 5, verso 39. Jesus, ele diz as seguintes palavras: examinai as Escrituras. Quando Jesus disse examinai as Escrituras, ele estava se referindo a quais Escrituras?
Quando Jesus disse isso, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Só havia o Antigo Testamento. Então, quando ele disse examinai as Escrituras, ele estava dizendo, examinai o Antigo Testamento. E na sequência, então, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, veja bem, presta atenção nessa parte. E são elas que de mim testificam. Então, as Escrituras, o Antigo Testamento, estas Escrituras, ele está afirmando, elas de mim testificam. O Antigo Testamento testifica a meu respeito. Mas não fica só aqui. Quando vamos para o versículo 46, ele vai dizer o seguinte, ele vai acrescentar, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Então, olha o que Jesus está dizendo. Moisés escreveu a meu respeito. Mais uma vez, ele mostrando a mensagem cristocêntrica no Antigo Testamento. E existe um outro texto no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44, que vai dizer o seguinte. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que, preste atenção agora, tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, mais uma vez, Jesus mostrando o Antigo Testamento cristocêntrico. Jesus era o assunto principal de toda a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, ele ainda era um mistério escondido. Porém, esse mistério escondido no Antigo Testamento, ele se revela agora no Novo Testamento. Portanto, ser cristocêntrico não é deixar de crer no Antigo Testamento, muito pelo contrário. Então, irmãos, uma pregação cristocêntrica. O que é uma pregação cristocêntrica? É uma pregação onde Jesus é o centro da mensagem. O que é uma igreja cristocêntrica? É uma igreja onde Cristo está no centro de tudo o que aquela igreja vai fazer. O que é um louvor cristocêntrico? O louvor cristocêntrico é um louvor onde as letras vão exaltar a Cristo, vão falar a respeito de Cristo. O que é um culto cristocêntrico? O culto cristocêntrico é totalmente direcionado a Cristo e não aos homens. Muitas igrejas hoje, irmãos, rejeitam o cristocentrismo, porque mudaram o foco, mudaram o centro da mensagem, o centro da adoração. Então, muitas igrejas rejeitam o cristocentrismo porque se tornaram antropocêntricas. Então, o que é uma igreja antropocêntrica? Onde o homem é o centro da mensagem, o homem é o centro da adoração. Os louvores falam daquilo que a alma do homem deseja, de vitórias, de bênçãos sobre a vida do homem. Lá existe o homem da prece poderosa, o homem que faz isso, o homem que faz aquilo. O homem é o líder que dita as regras e ninguém pode contrariar as regras dele, porque quem contrariar as regras dele vai se tornar um rebelde. Então é o homem como centro. Então são as igrejas antropocêntricas. Porém existem também as igrejas teocêntricas, porém genéricas. Então, o que são igrejas teocêntricas genéricas, superficiais? São igrejas que falam de Deus. Sim, falam a respeito de Deus, mas de uma forma muito rasa, com pouca profundidade. Então, fala-se muito de Deus com as palavras, porém, as atitudes, os atos, o testemunho não colocam Cristo no centro, não colocam Deus no centro. Existem também os grupos pneumatocêntricos. Então, a ênfase, o centro é o Espírito Santo. Porém, há um perigo muito grande nos grupos pneumatocêntricos, porque se faz uma confusão muito grande entre aquilo que é do Espírito de Deus e aquilo que não é. E muitas das vezes acontece um mover sincrético, misturado com outras práticas que não são o Espírito Santo. Há um misticismo envolvido com aquilo. Isso se torna muito perigoso. E existem também as igrejas angelolocêntricas, onde o centro do culto são os anjos. Então, muito comum hoje nos movimentos neopentecostais. Chegou o anjo da cura, o anjo do avivamento, o anjo que está aqui no meio, Miguel está com a espada na mão, e é anjo o culto inteiro, acabou de entrar um anjo aqui. Então toda a ênfase é dada para os anjos e não se fala a respeito de Cristo. Então um perigo também muito grande, porque acaba caindo na questão da adoração dos anjos.
Concluindo então esse vídeo. Então, ser cristocêntrico é colocar Cristo no centro. E essa é a maior necessidade da igreja nessa última hora, que Cristo seja o centro de tudo. Quem rejeita isso, quem critica isso, quem combate isso, está combatendo a própria Bíblia, está cometendo uma grande heresia, porque a Bíblia é um livro 100% cristocêntrico, porque o centro da Bíblia é mostrar Cristo, é revelar a Cristo. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo, pedimos mais uma vez o seu apoio, deixando aí o seu joinha, o seu like, se inscrevendo no nosso canal, nos ajudando a crescer, a levar esta palavra, a levar o Evangelho através das redes sociais. Deixa aí seu comentário, sua sugestão para os próximos vídeos também. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.